Caros colegas, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um módulo, a mais um webinar e a mais um módulo de formação deste nosso curso avançado em doença pulmonar obstrutiva crónica. Eu ia pedir o favor de que um de vocês, que hoje o meu computador está ali no outro canto da mesa, que escreva aí no chat a dizer já estamos a transmitir, está bem? Que é para toda a gente saber que já estamos no ar, não vai às vezes algum colega não ter clicado no play. Pois é, não vai dar, porque eu preciso depois de dar a entrada no chat. Pronto, ok. Daqui a um bocadinho eu faço isso. Ora bom, como disse, sejam bem-vindos a mais um módulo. Hoje vamos falar sobre o diagnóstico da DPOC. Comigo tenho aqui ao meu lado as nossas formadoras. Sejam bem-vindas. Obrigada. Filipa, nossa colega de pneumologia do Hospital de São João. Ana Sofia, nossa colega de pneumologia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Muito bem. Então, o que é que nos trazem hoje? Qual vai ser, digamos, o plano formativo? E passo-vos também a palavra para dizerem bom dia aos colegas. Ora, muito bom dia a todos. Quero agradecer, por um lado, o convite para estar aqui à Novartis e que estou muito contente por partilhar com tanta gente, que sei que há um número muito grande de inscritos, portanto estou muito contente também por estar aqui e espero que a apresentação seja proveitosa para todos. A minha apresentação focar-se-á um bocadinho no diagnóstico de DPOC. A ideia é um bocadinho combater o subdiagnóstico, que é uma coisa real e muito, muito importante nos dias de hoje. Portanto, tentarmos dar algumas achegas para tentarmos aumentar este diagnóstico de DPOC. Vou falar um pouco dos diagnósticos diferenciais e aí vou falar também do overlap asma-DPOC, que é um assunto também muito importante hoje em dia. E finalmente vou falar um bocadinho de comorbilidades, que é um tema muito extenso, mas vou tentar focar só alguns pontos que considero mais importantes. Muito bem. Ana Sofia, depois então o que é que se seguirá? Bom, em primeiro lugar, queria dar um bom dia a todos, felicitar, de facto, esta iniciativa, que eu acho que é de extrema importância para divulgar a DPOC, que se encontra, como já aqui foi dito hoje e no módulo prévio, bastante subdiagnosticada no nosso país e, portanto, o enfoque da minha apresentação vai ser focada na importância da valorização da dispneia, e as escalas e os métodos que podemos utilizar para quantificar e validar o impacto funcional da mesma nos nossos doentes com DPOC. Depois o exame fundamental para fazermos o diagnóstico desta doença, que é a espirometria, e a importância da radiologia nos diagnósticos diferenciais, nas comorbilidades, na avaliação mais completa do nosso doente com DPOC. Portanto, convido-os a todos a permanecerem até ao final da apresentação, nesta manhã, que também espero seja de facto proveitosa para todos. Muito bem, muito obrigado. Claro que sim, que vai ser interessante, até porque os temas são realmente pertinentes e vamos tentar ser práticos, orientados para as dúvidas do dia-a-dia. Caros colegas, lembro que este curso é uma parceria com a Novartis, a quem aproveito, no fundo, já por agradecer o ter encetado esta iniciativa connosco e ter aceito realmente este desafio de fazermos um curso e uma atividade formativa sobre esta patologia. Também, como é óbvio, estamos a falar de temas clínicos e vamos falar de temas clínicos nos quais realmente a Novartis tem produtos do seu interesse. Fica aqui desde já declarado, digamos, esse conflito de interesses. Depois, mais uma ou duas notas, antes de iniciarmos a formação propriamente dita. Lembro que tem até hoje, à meia-noite, para entregar o TPC, a tarefa complementar relativa ao módulo 1, está bem? O link de acesso a esse TPC está no InfoShare do curso, está lá, na página. Eu tenho partilhado, digamos, o link de acesso ao InfoShare. Por isso, por favor, estejam atentos e entreguem o TPC dentro do prazo, está bem? Evitem depois constrangimentos desagradáveis, digamos, nesse tipo de situações. E também, como sabem, nesta primeira parte irei passar algures durante a primeira parte. Não tem um momento certo, está bem? Não escusam de estar a inundar o chat a pedir para eu pôr já o link, etc. Alguns, durante a primeira parte, irei passar o link para controle de presença inicial deste módulo, está bem? Pronto, peço também, como sempre, digamos, a vossa colaboração, coloquem dúvidas, as vossas perguntas, nós vamos tentando responder. Mas também peço uma colaboração responsável, ou seja, para nós todos, quer
que organizamos estas atividades formativas, quer para o bem de todos nós, enquanto comunidade de médicos em caminho e neste percurso formativo, é muito importante gerirmos e cuidarmos pela credibilidade destas nossas atividades formativas. E nesse sentido, porque é que eu falo de uma colaboração responsável, peço que realmente todos tenham esse sentido de responsabilidade e que evitem situações de tentativas de fraude, está bem? Tentativas às vezes que nós nos apercebemos facilmente de uso inadequado destes recursos formativos. Isso será um prejuízo para nós todos se a credibilidade destas nossas atividades formativas começar a ser colocada em causa. E, nesse sentido, faço esse apelo para realmente colaborarmos entre todos, porque, no fundo, tem sido tão positivo para todos que eu espero, francamente, que me ajudem a manter assim. Está bem? Então vá. Muito bem. Filipa, vou-lhe passar a palavra e vamos então iniciar. Obrigada. Ora, sem mais demoras, vamos então dar início à primeira formação. Só aqui uma questão técnica, que a minha apresentação não é esta. Isso. Ok. Muito bem, vamos então começar pelo diagnóstico de DPOC. Esta é um bocadinho a agenda desta primeira parte da minha apresentação, da parte diagnóstica, e vou começar já por abordar alguns conceitos epidemiológicos, nomeadamente rastreio versus diagnóstico precoce. Nós ouvimos muitas vezes falar em rastreio de DPOC. Vai ser feito um rastreio de DPOC. Ora, o que eu vos quero transmitir é que um rastreio não é mais do que testar populações assintomáticas, como está preconizado, por exemplo, no câncer da mama. Ora, isto não está recomendado em DPOC. Em DPOC o que se recomenda é sim uma estratégia de diagnóstico precoce, ou seja, identificar doença a partir de sinais, sintomas clínicos. E mais do que um diagnóstico precoce, o que importa é também uma estratégia de um active case finding, ou seja, é preciso ir à procura de DPOC. E se me dizem que é preciso ir à procura, é preciso perguntar, mas porquê? Qual é a importância de ir à procura e de tentarmos diagnosticar precocemente estes doentes? Por uma razão muito simples, porque se os diagnosticarmos precocemente, podemos fazer alguma coisa por eles. Este é um slide muito interessante de um artigo de 2012 que pegou não mais do que nos doentes placebo dos ensaios clínicos, para tentar perceber qual é o declínio da função pulmonar em cada estádio. E o que nós vemos é que nos estádios iniciais há um declínio mais acelerado da função pulmonar relativamente a estádios mais tardios. Vemos aqui o declínio no estádio 2, entre 50 a 80 ml por ano, contra menos de 35 no estádio 4. Portanto, é aqui que eles começam este declínio acelerado, é aqui que importa atuar. Por outro lado, alertar para a importância da cessação tabágica. Este slide é conhecido já desde há muitos anos e é um slide que mostra que a cessação tabágica altera a história natural da doença. Portanto, quanto mais precocemente atuarmos, mais vida e mais qualidade de vida também podemos dar a estes doentes. Se não vejamos, um doente, a partir do momento que para de fumar, isto acaba por travar o declínio acelerado da função pulmonar, tornando um declínio paralelo e igual ao de um não fumador. É verdade que não retoma para os valores prévios, mas o declínio deixa de ser tão acelerado como se o doente continuasse a fumar. Portanto, podemos fazer alguma coisa pelos doentes, é importante diagnosticá-los precocemente. E vamos então à primeira questão. Temos agora aqui uma questão para vocês, colegas. Qual a percentagem estimada do subdiagnóstico em DPOC? 25% à linha A, 50% à linha B, 65% à linha C e 75% à linha D. Colegas, se puderem responder, ainda está tudo a dormir? Ora bom, só um bocadinho. Realmente os colegas estão muito hesitantes na resposta. É uma pergunta difícil. Ou então é que o nosso chat está um bocadinho encravado. Já começam a chegar as respostas. A linha D, 50, C, B, C,
C, B, C, ou seja, as respostas dividem-se muito entre a linha B e a linha C. E o que eu digo é, era bom. Mas a verdade é que 75% ou mais, portanto, no mínimo 75% de subdiagnóstico em DPOC, o que é um valor enorme, que temos de facto que mudar este paradigma. Este valor é baseado em estudos epidemiológicos, de facto 75% ou mais dos doentes permanecem subdiagnosticados. Vamos apontar aqui duas razões principais para que isto aconteça. A primeira é, de facto, a fraca suspeita clínica. Às vezes o doente não reporta ativamente os seus sintomas e o médico também acaba por não questionar e não perguntar ativamente também sobre estes sintomas. O outro fator é a subutilização do grande exame diagnóstico, que é a espirometria. Portanto, o que eu quero focar aqui é que é importante atuarmos nos dois fatores para podermos aumentar a percentagem destes diagnósticos em DPOC. Este é um artigo espanhol de 2013. Neste artigo, a percentagem de subdiagnóstico foi de 73% e muito maior no sexo feminino, provavelmente por uma menor suspeita clínica no sexo feminino. Portanto, é preciso aumentar a suspeita clínica. Com este slide apenas vos quero transmitir que os doentes andam aí. Portanto, nós temos que ir à procura deles. Porque no meio disto há doentes com DPOC, há doentes que beneficiam de terapêuticas para DPOC, há doentes que beneficiam de reabilitação respiratória, há doentes que beneficiam de cessação tabágica para podermos mudar o curso da doença e podermos dar uma maior quantidade e qualidade de vida a estes doentes. Então, este é um gráfico muito conhecido de todos, que é um gráfico do GOLD, do nosso grande documento na DPOC. E qual é a estratégia preconizada pelo GOLD? Perante um doente com sintomas de DPOC e com fatores de risco para DPOC, é preciso fazer uma espirometria, que é o exame obrigatório para o diagnóstico. Falando um bocadinho mais dos sintomas. Sabemos que a tosse crónica é frequentemente o primeiro sintoma de DPOC. E é uma tosse que pode ter vários padrões. Pode ser uma tosse matutina, pode ser uma tosse vespertina, pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse mais produtiva. É importante afirmar que vários tipos de tosse podem estar associados à DPOC. Por outro lado, a expectoração. E quero afirmar aqui também que qualquer padrão de expectoração pode estar presente na DPOC. Falando de tosse e expectoração, vem-nos logo à cabeça o tal chavão de bronquite crónica, que não é mais do que um termo clínico que quer dizer a produção de expectoração num período de 3 meses ou mais durante pelo menos 2 anos consecutivos. E este, de facto, é um padrão importante e prevalente na DPOC, mas outros tipos de expectoração, outros tipos de tosse também podem estar presentes. Também é preciso questionar os doentes, porque eles também podem ter DPOC nestes casos. E, finalmente, a dispneia. A dispneia, então, geralmente aparece mais tardiamente, contudo, pode ser também o sintoma da apresentação. E, com isto, quero lançar-vos mais uma questão. Filipe, ainda antes de responder à questão, está aqui um comentário de uma colega nossa, a Ana. Diz, o grande problema é a falta de acesso à espirometria e, sendo um exame caro, muitos dos utentes não têm possibilidade de fazer. Quer comentar? Isso vai ser muito falado também na sessão prática. Contudo, não há DPOC sem espirometria. Nós continuamos a receber doentes ou referenciados para um hospital ou em notas de alta de serviço de medicina a dizer DPOC. E vamos perguntar e o doente nunca fez uma espirometria. Não há DPOC sem espirometria. Portanto, se nós queremos dar maior qualidade de vida ao doente, se queremos dar-lhe fármacos que melhorem o seu estado de saúde, temos que fazer uma espirometria. Provavelmente estas coisas vão mudando e a espirometria agora é de muito mais livre acesso do que era anteriormente. Portanto, isto com o tempo as coisas estão de facto a mudar. A espirometria está a ter cada vez mais acesso também por parte dos médicos de família. Também há alguns centros de saúde, provavelmente não todos, claro que sim, que também começam a ter espirómetros no centro de saúde. Portanto, está a ser tida em conta essa questão que colocou e muito bem, e estamos a mudar o paradigma e a espirometria está a começar a ser de muito mais livre acesso. Portanto, isto com o tempo as coisas vão francamente melhorar. Pois eu tinha respondido também à colega aqui no chat perguntando quanto é que custava. E vários colegas de diferentes pontos do país responderam, e temos, desde que a Sofia responde, 50 euros em São Miguel, nos Açores. A Ana diz que os utentes conseguem realizá-la por 11 euros. No privado, entre 30 a 40 euros. O João diz cerca de 100 euros a título privado, se convencionado por volta dos 15 euros.
aparentemente há uma grande variabilidade. É também essa a sua percepção, Ana? Sim, depende efetivamente dos protocolos e dos locais onde ela é feita. Okay. Mas, na verdade, com a extensão depois que está a ser programada com a rede de espirometria a nível nacional, eu penso que esses problemas vão ficar colmatados, de certo modo, porque temos custos de efetividade com uma rede local de espirometria que fizemos, por exemplo, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e onde temos um custo de espirometria com um protocolo definido que ronda, não chega aos 7 euros. Portanto, e conseguimos fazer por cada 3 espirometrias um diagnóstico de EPOC, portanto a rentabilidade, custo-efetividade acaba por ser de facto francamente benéfica e essa implementação vai ocorrer para todo o país, portanto já começou a sul do país e portanto penso que, como disse aqui a colega, a Filipa, que de facto isto vai melhorar. Ok. Também houve aqui uma outra colega que escreveu precisamente isso: tentem estabelecer protocolos com o vosso hospital de referência. Exato. Entretanto, os colegas foram respondendo à pergunta que estava no slide: qual é a característica da dispneia na DPOC? E a resposta tem sido unanimemente praticamente a B. Quer dizer, deixou de ser unânime, houve aqui uma colega que escreveu a C. Mas a B predomina. É de facto uma dispneia de esforço. A grande dispneia característica da DPOC é uma dispneia de esforço. É uma dispneia que aparece para esforços, que geralmente é persistente e que vai tendo um agravamento progressivo ao longo do tempo. Portanto, o doente começa a ter uma dispneia para esforços progressivamente menores. Esta é a mais característica. Contudo, os doentes muitas vezes não referem dispneia. Então temos que perceber se eles não referem dispneia porque têm outro tipo de termos para classificar e para definir a sua dispneia. Muitos dizem falta de ar, mas há outros que acham que é ou um esforço exagerado para respirar, ou ficam muito ofegantes, ou têm fome de ar, ou têm o cansaço. O cansaço é um termo que é muitas vezes falado pelos doentes. E se formos a perguntar e a questionar mesmo, não é o cansaço muscular de pernas, não, é um cansaço respiratório, é um cansaço do peito, como eles muitas vezes dizem. Portanto, é preciso tentar procurar outros termos para a dispneia. Por outro lado, é preciso perceber qual é a atividade do doente, porque um doente que não faz esforços não vai ter dispneia. Eu estou muito bem, vou de elevador para todo lado, vou de carro para o café que fica a 100 metros da minha casa, este doente nunca vai falar de dispneia. Temos o caso deste senhor aqui da imagem, ele por acaso já sabe que tem dispneia porque no dia anterior tentou subir as escadas e quando chegou ao cimo o turno de trabalho já estava no fim. Portanto, este senhor já sabe, mas se não tivesse tentado, então ele estava muito feliz da sua vida a continuar a andar de elevador para todo lado e a continuar a engordar também, se me é permitido. Então, muito importante, temos várias formas de procurar dispneia e aqui temos apenas algumas questões que nós podemos fazer ao doente. Por um lado, outras formas de procurar. O cansaço, quando faz algum esforço, fica muito ofegante, se tem que fazer algum tipo de esforço maior, como subir escadas ou andar um pouco mais depressa. Outra questão é tentar perguntar qual é a atividade física do doente. Será que houve alguma coisa que o doente tenha deixado de fazer por causa da dispneia, por causa da falta de ar? E perguntar-nos mesmo algumas coisas características. Então, consegue subir 2 lances de escadas sem parar? Se o doente nos disser que não, alguma coisa não está bem. Consegue correr para a paragem do autocarro? Ele diz, não, eu quando o vejo, já vejo, pronto, deixa andar porque não consigo correr até lá. Estes são doentes que têm dispneia de esforço e é preciso procurar. Outro tipo de sintomas que aparecem também na DPOC são, por exemplo, a pieira e infecções frequentes das vias aéreas inferiores, também frequente. Outros sintomas que eu coloquei aqui são alguns sintomas que já nos apontam para doença grave, como a fadiga, o emagrecimento, a definir um bocadinho aquele estado catabólico da DPOC. Contudo, o emagrecimento e a anorexia também nos podem levantar a suspeita de outros diagnósticos diferenciais, como a tuberculose e o cancro do pulmão, que têm que ser procurados, têm que ser investigados. Edemas, a indiciar já uma insuficiência cardíaca direita e cor pulmonal, portanto já um estádio avançado da doença, e a depressão e a ansiedade, que são coisas que também estão presentes em estádios mais graves da doença e com um péssimo fator prognóstico, como também veremos mais à frente. Então,
Já falámos dos sintomas, de como aumentar a procura em termos de sintomas de DPOC e vamos falar agora de fatores de risco, que se dividem em dois, fatores de risco relacionados com exposição e fatores de risco do hospedeiro. Eu vou falar apenas daqueles relacionados com exposição e de como podemos aumentar também esta procura de fatores de risco. E começo já pelo tabagismo. O tabagismo, de facto, é o grande fator de risco de DPOC. Estima-se que 80% ou mais dos casos de DPOC se devam ao fumo do tabaco. Mas também vos quero dizer que, para procurar exposição ao tabagismo, não basta perguntar ao doente se fuma ou não. Doente não fumador, pronto, fico satisfeito. Não. De facto, implica muito mais do que saber se o doente fuma ou não, nomeadamente a exposição passiva ao fumo do tabaco. Eu tive uma doente com DPOC, tinha de facto uma DPOC diagnosticada e tinha um marido grande fumador que fumava na cama. Portanto, esta doente tem uma exposição muito importante ao fumo do tabaco. É preciso perceber se há exposição ao fumo passivo, seja em casa, seja em locais de trabalho, nomeadamente proprietários ou funcionários de cafés, por exemplo, que agora temos uma lei, mas antigamente não tínhamos. E os doentes passavam 8 horas expostos ao fumo do tabaco dos seus clientes. Por outro lado, também outras profissões, as repartições públicas, onde se fumava imenso, aqui há uns anos, as salas de professores, onde se fumava imenso. Portanto, é preciso procurar ativamente exposição ao fumo do tabaco, mesmo que não do próprio. Por outro lado, a biomassa. Os combustíveis de biomassa têm adquirido um papel cada vez mais importante. Isto começou a ver-se porque havia mulheres, geralmente mais idosas, residentes em meios rurais ou mais até em países em vias de desenvolvimento que começavam a desenvolver DPOC. Mulheres que não eram fumadoras, nunca tinham estado expostas ao fumo do tabaco e começou a alertar-se para a importância que os combustíveis da biomassa podiam ter nestes doentes. Portanto, é importante perguntar e é obrigatório. E lanço-vos aqui mais uma questão. Muito bem, e eu aproveito esta questão para dizer aos colegas que vou colocar, não tarda nada, o link então para fazerem o controle de presença inicial deste módulo. Uma ou duas dicas. Não precisam de ir todos a correr, clicar no link, está bem? Até porque é natural que se o fizerem todo ao mesmo tempo, que a página não consiga abrir por excesso de período de acessos à entrada da página. Por isso tenham calma, o link vai estar ativo durante quase até ao intervalo e por isso têm muito tempo para ir fazendo esse controlo de presença. Se não der à primeira, passado alguns minutos façam um refresh da página e já conseguem dar. Depois de fazerem o controle de presença, é suposto vocês, passado breves minutos, receberem um mail do Google Formulários. Nas últimas edições, o Google Formulários pegou-nos uma partida porque os mails do Google Formulários começaram a ir para o spam. Por isso, se não receberem um mail na caixa de entrada, por favor verifiquem na caixa de spam, está bem? Porque pode estar lá. Não entrem em pânico se não receberem. Se for necessário, voltam a tentar. Se for necessário, fazem uma captura de ecrã do vosso controlo de presença e isso depois serve-nos de comprovativo para nós verificarmos que está tudo direitinho com a vossa presença mais tarde, quando depois daqui a uma semana, mais ou menos, atualizarmos a pauta com os vossos controlos de presença. Tudo isso vocês podem ir verificando depois no InfoShare, está bem? Entretanto, já temos aqui algumas respostas. A pergunta relativamente aos casos de DPOC por exposição a combustíveis de biomassa e a resposta que está a predominar é a linha B, que no fundo diz a prevenção difere conforme se trata de países desenvolvidos ou vias de desenvolvimento. Exatamente. Portanto, é mesmo esta a resposta correta. De facto, isto porquê? Porque a exposição à biomassa varia conforme se trata de países desenvolvidos ou países em vias de desenvolvimento. Sabemos que nos países em desenvolvimento a combustão da biomassa é um dos grandes fatores para aquecimento da casa, para cozinhar. Isto também acontece em zonas rurais de países desenvolvidos. Este é um dos estudos que estabeleceu a biomassa de facto como um fator de risco para o desenvolvimento de DPOC e aqui com um odds ratio de 2,44. Já agora deixem-me dizer-vos que houve um estudo espanhol que estimou a prevalência de DPOC por exposição à biomassa em 24%. Se calhar parece-nos um valor ainda um bocadinho grande, mas pronto, foi a estimativa daquele estudo espanhol. Claro que são das zonas rurais de Espanha.
E agora vou falar-vos um pouco da poluição atmosférica e dizer-vos que a poluição atmosférica não está ainda bem estabelecida como risco de DPOC. Muito também porque faltam estudos, falta alguma evidência. Onde se tem feito mais estudos é na China, por razões óbvias. Todos conhecemos a famosa haze na China, que é, em português isto se traduz como neblina, portanto as tais partículas atmosféricas em suspensão que impedem muitas vezes até de ver o sol, por exemplo. E aqui temos um estudo que mostrou que um aumento de uma unidade no logaritmo de concentração destas substâncias, portanto o dióxido de enxofre, partículas com dimensão inferior a 10 micrómetros, o total de partículas em suspensão, partículas com dimensão inferior a 2,5 micrómetros, associam-se com uma prevalência de DPOC aumentada, com odds ratios de 1,31, 1,53, 1,51, 1,68. Portanto, parece haver aqui, de facto, uma relação. Contudo, a evidência não chega ainda para podermos definir que é um claro fator de risco. O que há mais evidência, sim, é que a tal haze, a tal neblina, a tal poluição atmosférica intensa pode afetar o desenvolvimento pulmonar da infância, com alterações ao nível do desenvolvimento e da maturação pulmonar, que é fator de risco para a DPOC, que agrava a função pulmonar, que agrava os sintomas e a mortalidade na DPOC. Isto, sim, já está bem estabelecido. E, finalmente, a exposição ocupacional. Também é muito importante perguntarmos ao doente a sua profissão, não atual, também é atual, mas muito também aquilo que eles fizeram ao longo da vida, que muitas vezes às vezes esquecem-se. Portanto, isto são apenas algumas profissões que já foram associadas à DPOC. Temos, por exemplo, os mineiros, temos trabalhadores em fundições, temos os mecânicos automóveis, portanto, temos vários tipos de profissões que é preciso também perguntar ao nosso doente. Então, porquê é que eu volto a mostrar este slide? Porque até agora tentámos atuar nesta fraca suspeita clínica. Portanto, temos que aumentar a suspeita clínica para podermos fazer o diagnóstico de DPOC. E vamos focar-nos agora então no grande exame diagnóstico, que é a espirometria. Já sabem da primeira sessão que a espirometria perdeu alguma importância na classificação GOLD de DPOC. Contudo, não perdeu importância no diagnóstico e, mais uma vez vos digo, não há DPOC sem espirometria. E vamos então ver qual é o critério GOLD, o GOLD que é o documento que é seguido em Portugal, daí esta questão. Qual é o critério GOLD para diagnosticar DPOC? Muito bem, vamos então esperar que os colegas respondam. Qual o critério GOLD para diagnóstico de DPOC? A linha A, FEV1 sobre FVC menor que 0,70, pós-broncodilatação. A linha B, o índice inferior a 0,70 pós-broncodilatação e o FEV1 inferior a 80%. A linha C, o índice inferior a... LLN, o limite inferior do normal. Limite inferior do normal pós-broncodilatação. Ok, e os colegas estão a responder à linha A. Muito bem. O critério GOLD é a linha A. Contudo, o que é que eu vos quero dizer? Que todas estas alíneas são critérios possíveis e, noutros documentos, também são critérios para DPOC. Portanto, todos estes são possíveis, mas nós em Portugal seguimos o GOLD e o GOLD preconiza então o rácio fixo dos 70%. Já agora deixem-me dizer-vos que a linha B é o critério seguido pelas guidelines britânicas e a linha C é um critério que tem sido seguido também em documentos com o limite inferior do normal, que foi uma tendência relativamente recente, mas que será também falado mais adiante. Portanto, o GOLD preconiza simplicidade e consistência, daí que eles apontem para o rácio fixo dos 70% de relação FEV1-FVC após broncodilatação. A espirometria permite-nos então fazer... Agora, essa diferença de critério diagnóstico, na prática, significa que, por exemplo, o GOLD, através deste critério, acaba por apanhar mais pessoas do que o critério, por exemplo, das guidelines britânicas? Sim. Sim, sem dúvida. Tem-se ideia de quantas mais pessoas ou qual a diferença? Não. Neste caso, as guidelines britânicas tira todos os doentes com menor grau de obstrução. Portanto, todos os FEV1 superiores a 80%, apesar de terem obstrução, as guidelines britânicas perdem. Portanto, aqui apanham-se mais doentes, sem dúvida. Sem dúvida. E, acima de tudo, também acaba por ser mais simples, eles apontam muito para isso e que é importante diagnosticarmos. Acaba por ser mais prático de analisar. Exatamente.
Aqui temos as categorias Gold da classificação espirométrica, portanto, já não é usado para a classificação ABCD, mas deve ser classificada em 1, 2, 3, 4, consoante a gravidade espirométrica, com os cutoffs que aqui se apresentam e que também serão falados mais adiante. Então, a espirometria é essencial no diagnóstico, é obrigatória para a monitorização destes doentes, nomeadamente quando instituímos terapêuticas, queremos monitorizar a progressão da obstrução pulmonar, é obrigatório fazer isto, e também é um critério importante para escolher terapêuticas não farmacológicas. Dizer-vos que a espirometria é necessária, por exemplo, com um cutoff para referenciar um doente para transplante pulmonar. Portanto, é obrigatório fazer uma espirometria e monitorizar estes doentes através de espirometria. Atuamos nas duas coisas e com isto podemos mudar o paradigma, podemos aumentar o diagnóstico de DPOC, que é muito a base também desta apresentação e daquilo que se pretende. Falar-vos muito pouco de outros MCDTs, porque vão ser falados mais à frente, nomeadamente outras questões em termos de avaliação funcional respiratória. Portanto, todos sabemos que temos outras avaliações funcionais, que já vou falar. Temos a gasometria arterial, obrigatória para verificarmos se o doente poderá ter ou não uma insuficiência respiratória, classificá-la em hipoxémica, hipercapnica, que nos diz também se é necessário avançar para uma estratégia de oxigenoterapia no domicílio ou para uma ventilação não invasiva. O teste de exercício, o grande e o mais usado é a prova da marcha de 6 minutos, que é importante para avaliar a limitação funcional destes doentes, mas também muito importante no prognóstico do doente. Falando um pouco da pletismografia, sabemos que em resposta a uma obstrução do fluxo aéreo, o que nós temos é um air trapping, ou seja, uma retenção de ar que se traduz por um aumento do volume residual. Com a consequente continuação da obstrução, este aumento do volume residual vai aumentar e vai começar a haver a chamada hiperinsuflação, que se consegue ver perfeitamente aqui nestes gráficos. Isto são coisas que se conseguem ver através da pletismografia. Podemos suspeitar também por outro tipo de exames, mas a pletismografia é que nos vai dizer qual é o grau de hiperinsuflação destes doentes. E temos a difusão, que é importante para avaliar o impacto funcional do enfisema, porque sabemos que é no enfisema que a difusão está diminuída, também destes doentes. Muito rapidamente, a radiografia torácica é um exame extremamente importante, não é obrigatório para o diagnóstico de DPOC, mas é obrigatório fazer num doente com suspeita de DPOC. Porquê? Porque tem também uma avaliação complementar, perceber se poderá haver aqui sinais que apontem para alguma hiperinsuflação, mas porque é importante no diagnóstico diferencial e na detecção de comorbilidades. Um doente pode ter uma dispneia de esforço porque tem, por exemplo, um cancro do pulmão. Há vários outros tipos de diagnósticos diferenciais e a radiografia torácica aponta-nos para alguma destas patologias, como também veremos mais à frente. E a TAC torácica tem uma importância cada vez maior hoje em dia. Muitas vezes a radiografia não chega para caracterizarmos bem o nosso doente. Então a TAC é obrigatória quando suspeitamos de uma destas 3 patologias. Bronquiectasias, que o diagnóstico é por TAC, o cancro do pulmão, claro que sim, e as doenças pulmonares difusas, cuja prevalência também tem vindo a ser cada vez mais presente e cada vez mais prevalente nos últimos tempos. A TAC permite também avaliar a distribuição do enfisema, porque sabemos que isso é importante para propormos o nosso doente para estratégias endoscópicas ou cirúrgicas de tratamentos de redução de volume pulmonar. Portanto, também uma importância na avaliação complementar. Agora falava um pouco de diagnósticos diferenciais. E a lista de diagnósticos diferenciais é gigante e é enorme, e como não podemos ficar aqui a manhã toda a falar de diagnósticos diferenciais, vou focar-me... Sim. Peço desculpa por interromper, mas se calhar antes de entrarmos nos diagnósticos diferenciais, está aqui uma pergunta que se calhar ainda é, digamos, do diagnóstico propriamente dito. Pergunta a Ana, é considerada também doença obstrutiva quando não temos critérios como o índice de Tifno, mas há alterações das pequenas vias? Se houver queixas, medicamos como DPOC? Não é considerado DPOC. A obstrução das pequenas vias aéreas acontece muito frequentemente, poderá ser sim, se calhar um estádio pré-DPOC, não é considerado DPOC. Agora, se o doente tiver obstrução de pequenas vias e tiver uma vida perfeitamente normal, sem queixas, muito bem, vamos avaliando e vamos deixando de estar. Se o doente tem dispneia de esforço e há ali alguma coisa que nos aponte para alguma obstrução das pequenas vias aéreas, podemos medicar e ver se o doente melhora, efetivamente. E se melhorar, então, não há problema nenhum em medicar este doente. Ok. Mas não é DPOC. Ok. Também gostava de dizer aos colegas, há aqui colegas que falam sobre a importância do médico de família saber interpretar a espirometria. Nós, na segunda parte, vamos falar sobre isso, não é? Okay. Exatamente. Isso.
Portanto, eu vou falar então de asma e de bronquiectasias, que são assim as duas principais patologias obstrutivas. Sim. Como vai depois mudar? E qual a pertinência da prova dos 6 minutos de marcha na avaliação funcional dos doentes com DPOC? Pergunta a Liliana. É muito importante para avaliar o impacto do DPOC e da dispneia na função. Portanto, é importante perceber, por um lado, a distância de marcha que o doente percorre, se de facto já há um impacto funcional e uma limitação física pela dispneia. É importante também perceber se há uma dessaturação evidente com a prova da marcha ou não, porque isso pode dar-nos a indicação que este doente precisa de fazer uma oxigenoterapia para deambulação, por exemplo, se houver um decréscimo grande em termos de saturação de oxigênio, e se verificarmos que se fizermos uma prova da marcha com oxigênio e se melhora quer a parte funcional, aumenta a distância de marcha e diminui os sintomas, portanto pode ser também um critério, mas tem uma importância muito grande em termos prognósticos. A prova da marcha dos 6 minutos é, por exemplo, um dos componentes do índice Bode, que é o grande indicador prognóstico dos doentes. Portanto, doentes com uma limitação funcional, com uma redução na distância da prova da marcha, têm pior prognóstico que os outros. Portanto, é importante no impacto funcional, na determinação ou não de elegibilidade para a oxigenoterapia de ambulação e como impacto prognóstico. Portanto, penso que serão mais ou menos assim os principais. Ok, eu penso que se calhar muitos colegas se estarão a perguntar como é que é implementada essa prova na prática. Na prática temos 2 pinocos, a X tempo de distância, contamos a distância entre um e outro e o doente acaba por andar durante 6 minutos consecutivamente e calculamos a distância que ele percorre e está sempre ligado também a um saturímetro de oxigênio para percebermos a saturação ao longo da prova. Portanto, se dá para ver também a frequência cardíaca e questionamos sempre sintomas antes e depois pela escala de Borg. Por exemplo, nas USCFs precisaríamos o oxímetro, a escala Borg. E que distância é que vocês colocam entre... Como é que fazem no... O ideal era ser, portanto, um corredor bem comprido. Muitas vezes isso não é possível e, portanto, a gente acaba por dar mais algumas voltas para conseguir fazer, porque é difícil termos corredores extensos e consigam... 10 metros, 5 metros? São corredores habitualmente grandes, portanto, mas à não volta é da 10 USF. metros. Não pode ser plano, não pode ter, portanto, coisas que interfiram no fundo, portanto, tem que ser um sítio que o doente possa caminhar sem ser interrompido, no fundo. Okay. Portanto, convém ser um espaço que está reservado para isso, sem obstáculos e plano. Ok. Às vezes é o possível. Por exemplo, no meu hospital é feito um bocadinho no corredor onde também são dadas consultas, portanto, quando há a prova da marcha, já me está alguém que grita prova da marcha, encosta-se à parede. Portanto, é um bocadinho aquilo que é possível. Mas pode ser feito em vários sítios, sem dúvida. Apenas alguns tópicos para nos ajudar a diferenciar um pouco a asma da DPOC. Em primeiro, vem-nos logo a idade. De facto, a DPOC é um diagnóstico de aparecimento mais tardio e a asma, muitas vezes, um aparecimento em idade precoce. O tipo de sintomas. Sintomas paroxísticos na asma, as tais crises súbitas, por exemplo, de dispneia ou pieira, enquanto na DPOC são sintomas progressivos e com tendência a um agravamento também progressivo. A variabilidade sintomática, que na DPOC temos uma variabilidade diurna, seja dentro do próprio dia, seja para dias, ou muitas vezes uma variabilidade também sazonal. Na asma geralmente está presente uma atopia, poderíamos ter também uma história familiar prévia de asma e na DPOC o tipo de sintomas é um bocadinho diferente. É mais esta tosse produtiva, é mais uma dispneia de esforço e também tem que haver uma história de exposição. E finalmente os critérios espirométricos também nos ajudam a diferenciar estas duas patologias. Portanto, para diferenciarmos a asma e DPOC, temos essencialmente a clínica e a função que nos ajuda a separar um bocadinho uma coisa da outra. Quanto às bronquiectasias, um doente com bronquiectasias predominante, porque também temos as bronquiectasias consequentes à DPOC, mas são diferentes, um doente com bronquiectasias de facto, é um doente que apresenta uma broncorreia purulenta, é um doente que apresenta grande volume de expectoração purulenta ao longo do dia, com infecções frequentes, com alterações na auscultação pulmonar, muitas vezes umas crepitações grosseiras, e as alterações radiológicas também são características, podem ser suspeitadas através do raio-x, mas a TAC é que nos dá de facto o diagnóstico. Então a diferenciação entre DPOC e bronquiectasias será mais através da clínica e através da radiologia. Mais adiante verão também outro tipo de imagens que permitem diferenciar também estas duas patologias. Este slide é apenas para vos alertar
por um lado, para a importância da medicina geral e familiar, e já agora, ontem foi o Dia Mundial do Médico de Família, portanto, a medicina geral e familiar tem uma importância super grande, tem bastante importância nestes doentes, na suspeita diagnóstica, mas se houver incerteza diagnóstica ou um diagnóstico com difícil estabelecimento, então o doente deve ser referenciado para um serviço hospitalar para se tentar perceber o que se passa. E passava então à segunda parte da apresentação, que é falar um pouco do overlap asma-DPOC. Estava mesmo aqui a Ana Catarina escreveu. E no síndrome de overlap fico mais confusa. Pronto, perfeito. Ótima questão. Catarina? Ana Catarina. Ana Catarina. Ana Catarina tem muita razão porque pode ser difícil esta distinção, especialmente se temos doentes que até achamos que ele tem asma porque tem uma variabilidade de sintomas, porque até começou a ter doenças com pieira ou doenças tipo pieira na infância, mas tem mais de 40 anos, é fumador. Então o que é que ele tem? Tem asma ou tem DPOC? A distinção muitas vezes pode ser difícil e o doente pode ter características compatíveis com asma e características compatíveis com DPOC. E porque isto nos levantava problemas na prática clínica, surgiu o termo ACUS, que surgiu pela primeira vez no GOL de 2014. Mas não foi em 2014 que se pensou nisto, já se pensava nisto muito antes. Temos um artigo já desde 1960, salvo erro, que já falava que há alguns fenótipos e alguns com características de asma. Portanto, isto já vem desde há muito tempo. E já para abrir sobre o overlap, tinha uma questão. Muito bem. E então, colegas, sobre o overlap asma-DPOC, hipótese A tem uma definição universalmente aceite, hipótese B tem uma prevalência bem conhecida, hipótese C há evidência de qual o seu melhor tratamento. Então, querem responder? Se fizerem favor. É uma definição universalmente aceite, há uma prevalência bem conhecida, há evidência de qual o melhor tratamento para o síndrome de overlap. As respostas estão a tardar. Ok. Se calhar vamos ter que dizer a resposta. Chegou aqui uma resposta corajosa. C, agora sim. Temos algum delay na transmissão e daí a demora. C, nenhuma das anteriores. Eu fico com esta. Atenção. C. Nenhuma das anteriores. Era? Essa tinha alguma... Isto é uma ratoeira. Tinha ratoeira, tinha. Vamos agora também abordar um bocadinho isto, mas a verdade é esta. É que o overlap asma-DPOC não tem uma definição aceite. E não tendo uma definição, nós não conseguimos perceber a prevalência, a fisiopatologia, nem sequer qual o melhor tratamento. Portanto, nenhuma das respostas está correta. Portanto, impecável para os doentes que responderam, para os colegas que responderam a nenhuma. A ser mais falado, ou pelo menos a apontar mais para esta elevada prevalência, temos as guidelines espanholas de 2012 que começaram a lançar os fenótipos em DPOC e que falavam num fenótipo misto asma-DPOC. Por outro lado, o GOL de Eugene, atualmente, como é que eles descrevem este overlap? Descrevem unicamente como uma entidade que tem limitação persistente do fluxo aéreo, mas que tem características associadas à asma e características associadas à DPOC. E este slide é horrível, mas serve apenas para vos dizer uma coisa. É que tudo isto são estudos feitos no overlap asma-DPOC. E é muito difícil encontrarmos dois estudos com a mesma definição. Ora, perante isto, conclusões não há. Enquanto não houver uma definição claramente e universalmente aceita por todos, nós não podemos, por exemplo, conduzir ensaios clínicos nesta patologia, portanto não sabemos o que é que se passa. E para tentar obviar um pouco isto, portanto, o facto de saber pouco sobre estes doentes, porque estes doentes estão excluídos também dos grandes ensaios, quer de asma, quer de DPOC, um ensaio clínico de asma tem muitas vezes como critério de exclusão uma carga tabágica elevada. O ensaio clínico de DPOC tem muitas vezes como critério de exclusão uma prova de broncodilação positiva. Portanto, estes doentes são excluídos dos ensaios clínicos de asma e DPOC. Para tentar obviar um bocadinho isto, o que é que surgiu? Surgiu um documento de consenso, que não temos aqui um ano, mas é de 2016, publicado no European Respiratory Journal, que tentou chegar a uma definição consensual pela reunião com vários especialistas.
Apenas dizer-vos que nem sequer a prevalência de tacos de overlap asma DPOC está bem definida. Há estudos que apontam para uma prevalência de 9% até aos 55%. A maior parte aponta ali para uma prevalência a rondar os 20%. É aquilo que se pensa hoje em dia ser, de facto, a prevalência deste overlap asma DPOC. Então, o que é que este consenso, quais eram os critérios que eles definiam? Diziam que eram necessários 3 critérios major mais pelo menos um critério minor. E quais são os critérios major? Primeiro, uma obstrução persistente do fluxo aéreo, portanto, obrigatório o rácio FEV1-FVC inferior a 70% ou limite inferior do normal em adultos com mais de 40 anos. Por outro lado, a exposição, pelo menos 10 unidades de massa ano ou então o equivalente em termos de outros tipos de exposição, nomeadamente a poluição indoor, os combustíveis da biomassa. E o terceiro critério seria uma história documentada de asma antes dos 40 anos ou então uma grande reversibilidade da obstrução. Portanto, uma prova de broncodilatação não unicamente positiva, mas francamente positiva, com um aumento de 400 ml do FEV1. E dos critérios minor, tínhamos a história da atopia ou rinite alérgica, uma prova de broncodilatação positiva TUCUR, portanto, com os critérios normais de broncodilatação positiva, e uma eosinofilia periférica superior a 300. Portanto, se tivéssemos 3 critérios major e um critério minor, poderíamos definir então este overlap. Foi isto que saiu da tal reunião entre especialistas da área. O que é que o Gold e o Gina nos dizem? Quando pensávamos que isto cá ia mudar, íamos passar a ter uma definição clara, o Gold e o Gina voltaram um bocadinho atrás. Então, retiraram o S. Deixamos de falar em ACOS e passámos a falar em ACO. Porquê? Porque se são doentes tão diferentes entre si, acharam que não poderíamos usar a palavra síndrome, porque há vários fenótipos incluídos neste overlap, há vários doentes com mecanismos subjacentes também diferentes, portanto, não é uma entidade clínica única. Então, ficamos, se calhar, mais longe de chegar a uma definição. Contudo, é importante encontrá-los, isto também dito pelo Gold, e porquê? Porque estes doentes exacerbam mais frequentemente, estes doentes têm pior qualidade de vida, há um agravamento também em morbimortalidade, mais mortalidade, um declínio mais importante da função pulmonar e são doentes mais utilizadores dos serviços de saúde. Portanto, é preciso também encontrá-los para tentarmos fazer o melhor, digamos assim. Para classificar e para chegarmos a um diagnóstico do overlap asma DPOC, o Gold e o Gina apontam-nos para uma abordagem por passos. Primeiro, percebemos se o doente tem sintomas que sugerem doença crónica das vias aéreas. Se sim, passamos para o passo seguinte, que não é mais quase do que uma checklist. Portanto, vamos tentar perceber em que características é que encaixam os nossos doentes. Se o doente tiver 3 características ou mais de asma, então é asma. Se tiver 3 características ou mais de DPOC, então é DPOC. Mas se tiver um número semelhante entre asma e DPOC, andar ali com umas de um, outras no outro, em número mais ou menos semelhante, então temos que considerar o overlap asma-DPOC. Aponto-vos só aqui para alguns fatores: a idade de início, o padrão de sintomas, que também já falámos há um tempo, a função pulmonar, que também já falámos e que será falada mais à frente, a história pessoal de asma na infância, por exemplo, ou a história familiar de asma, o curso temporal, se é uma coisa muito variável ou se é uma coisa progressiva ao longo do tempo. Portanto, isto depois convido-vos a olhar para este slide com mais atenção, porque por aqui podemos, se calhar, resolver muitos problemas, nomeadamente o problema da Ana Catarina. Vai conseguir diagnosticar muitos doentes com o ACO, o chamado ACO. E, finalmente, a espirometria, que é obrigatória e que também nos dá algumas achegas aqui no overlap asma-DPOC. Isto também é retirado do documento do consenso Gold-Gina. Só falar apenas de algumas coisas. A obstrução fixa é obrigatória para termos uma DPOC e também é obrigatória para termos um overlap asma-DPOC. A prova de broncodilatação positiva. Nós muitas vezes pensamos que, se tivermos uma prova de broncodilatação positiva, isto já nos aponta mais para asma e não para DPOC. Mas o que nós vemos é que na DPOC é frequente e é comum termos uma prova de broncodilatação positiva. Portanto, este valor não nos ajuda propriamente a diferenciar uma e outra. Mas se tivermos uma prova de broncodilatação francamente positiva, como vemos aqui pelo aumento de FEV1 de 400 ml após o broncodilatador, então isto de facto é pouco comum na DPOC. E aqui temos que considerar um diagnóstico de ACO. Portanto, há aqui várias coisas que nos conseguem ajudar um bocadinho a diferenciar estes doentes.
Não vou falar deste slide, mas quero-vos só dizer que também em Portugal foi feito um documento de consenso, reuniram-se especialistas na área e foi feito este documento que está disponível na Revista Portuguesa de Pneumologia de 2017, já deste ano, e convido-vos a ler que é extremamente interessante e aponta-nos também para alguns fatores que nos podem fazer chegar a um diagnóstico destes doentes. Muito bem. Temos aqui realmente algumas perguntas. Os colegas até me pediram para eu partilhar a tabela. Eu confesso que ainda não tive tempo de fazer a captura, mas daqui a nada já coloco no chat essa tabela. Se pudesse passar então, porque eu penso que vai ter a ver com a tabela e assim já fica também no slide. E, por exemplo, perguntam aqui os colegas, o André, qual a melhor estratégia para podermos convencer doentes incumpridores, incumprimento terapêutico, manutenção de tabagismo, a serem mais cumpridores? Tem alguma estratégia com mais eficácia? Isto tem mais a ver já com a terapêutica, por isso se calhar não vamos agora responder, vamos tentar nos centrar um bocadinho mais na questão do diagnóstico. Temos aqui uma pergunta que é uma espirometria da Isabel Santos com prova de broncodilatação positiva exclui DPOC? Não. De facto, falámos ali. Não. A prova de broncodilatação positiva é comum na DPOC, especialmente em doentes com obstruções mais graves. Já se tivermos uma broncodilatação francamente positiva, portanto, nós para termos a broncodilatação positiva temos dois fatores, uma reversibilidade de 12% e um aumento de FEV1 de 200 ml. Portanto, são os critérios para broncodilatação positiva. E isto pode acontecer na DPOC e não é tão raro assim. Mas se tivermos uma broncodilatação francamente positiva, aí aponto para os tais valores, um valor de FEV1 superior a 400 ml após o broncodilatador, isto já é pouco comum na DPOC e isto já nos deve levantar a suspeita que provavelmente haverá aqui um overlap para uma DPOC e não uma DPOC simples. Ok. Depois, um doente com índice de tifenol inferior a 70%, pós-broncodilatação, mas com broncodilatação positiva, como classificamos? É mais ou menos a mesma coisa. Isso só não sabemos. Portanto, vamos ter que ir à procura. Vamos ter que perceber exatamente por esta tabela, vamos ter que pensar muito na clínica. Por vezes estamos à espera que a espirometria nos diga tudo, mas é preciso ver a clínica. Se é um doente com asma desde a infância, se até nem tem exposição nenhuma, se calhar é uma asma que acabou por ter uma obstrução fixa. Mas se é um doente que até teve asma na infância, que começou a fumar e que agora fuma, mas já tem asma na infância, tem alguma atopia, então é um overlap asma DPOC. Se é um doente que nunca teve asma, não tem atopia nenhuma, não fuma, mas até teve, se calhar, lareiras em casa durante muito tempo, então se calhar é um DPOC. Portanto, a espirometria sozinha não ajuda muito. A clínica é muito, muito importante. Portanto, eu acho que se calhar a mensagem importante é que a clínica é fundamental para diferenciar estes doentes. Ok. Depois, mas a prova da Ana Luísa Betancourt, mas a prova de broncodilatação não é fundamental para interpretarmos corretamente a espirometria? Há fundamento para os técnicos não a realizarem quando foi pedida? Até mesmo por causa da asma e do ACOS? É importante, sem dúvida, é importante. O que estamos a dizer é que não é só isso. Ou seja, uma prova de broncodilatação positiva, claro que nos leva a levantar a suspeita sempre de uma asma. Se é um doente que tem clínica de asma, então uma espirometria como prova de broncodilatação positiva vai nos apontar para uma asma. Mas se é um doente que nós achamos que tem características de asma e características de DPOC, pode nos apontar para um ACO. O que eu vos queria dizer é que uma prova de broncodilatação positiva não é exclusiva da asma. É mais essa informação que eu queria passar. E que pode acontecer também no doente com DPOC. Mas é importantíssimo fazer consoante a nossa suspeita diagnóstica. Ok. Agora o Miguel pergunta, o terceiro critério major do consenso, né? Portanto, vem aqui atrás. Não contém na sua definição o critério minor da broncodilatação? Contém, mas ultrapassa-o. Portanto, o critério minor da broncodilatação é uma broncodilatação positiva só. O critério 3 major, o que diz é uma broncodilatação francamente positiva. Portanto, se o doente tiver os 3 critérios major, isto já entra com o minor, é verdade. Portanto, basta ter os 3 major, só que imaginamos que o terceiro major não é a broncodilatação francamente positiva, mas é a história documentada da asma antes dos 40 anos. Aqui já precisamos do outro critério minor. Ok. Acho que expliquei mais ou menos. Muito bem. Agora então podemos avançar. Ok. Já respondemos praticamente às perguntas todas que estavam suspensas. Isto é difícil.
Entretanto, surge aqui mais uma pergunta. Vão dizer quanto tempo antes se devem parar as terapêuticas para não resultarem falsos positivos na espirometria? Sim, já vamos dizer. Nós depois vamos falar na segunda parte detalhadamente da espirometria, está bem? Ora, agora mudamos um bocadinho aqui o tema e falamos de comorbilidades e digo-vos outra vez que podemos ficar a manhã toda a falar de comorbilidades, mas não é possível. E as comorbilidades são de tal forma importantes na DPOC que passaram a fazer parte da própria definição já desde há algum tempo. Temos aqui esta classificação GOL 2016, em que temos as comorbilidades, juntamente com as exacerbações, a fazer parte da definição. Agora poder-me dizer, mas no 2017 já não aparecem. Toda a razão. É verdade que não aparecem, saíram da definição porque se quis fazer mais um enfoque nos sintomas, para perceber que a doença DPOC não é uma obstrução, é uma doença com sintomas. Foi mais um bocadinho essa questão. Contudo, não perderam importância e há um capítulo dedicado unicamente às comorbilidades. Várias comorbilidades podem ser encontradas nestes doentes, seja doenças cardio- ou cerebrovasculares, câncer do pulmão, doenças metabólicas como a diabetes, doenças psiquiátricas variedíssimas. E começou-se a achar que era muito importante falar de comorbilidades porque os grandes estudos randomizados controlados começaram a perceber que a maior parte dos doentes morria não de DPOC ou de coisas diretamente relacionadas com a DPOC, de doença respiratória, por exemplo, mas sim de outras comorbilidades. Então começámos a ver que era preciso chamar a atenção um bocadinho para isto. Eu quero fazer-vos aqui, então, uma questão para começarmos a abrir este tema. Muito bem. Então, colegas, qual a explicação da elevada prevalência de comorbilidades na DPOC? Hipótese A, idade avançada. Hipótese B, tabagismo como fator de risco comum. Hipótese C, mecanismo etiológico comum. Então, colegas, se quiserem responder, nós realmente estamos com algum delay na transmissão. Demoram algum tempo a cair as respostas. Posso dizer já que é qual ou quais? Ok. Qual ou quais? Ok, já houve aqui um colega que respondeu a hipótese B, foi o primeiro. Primeira resposta a cair. C, B, todas as opções. Perfeito. B, C, B, e agora começam a chegar todas as opções, todas, B, depois desta dica. Não pode ser assim, Filipe. Não poder. Eu boicotei aí. Não pode ser. Ok, força. De facto, todas estão corretas. E vamos falar um bocadinho mais disto. Porque esta elevada prevalência? Sem dúvida, a idade avançada. A idade avançada é fator de risco para muita coisa, para vários tipos de doenças, também para a DPOC. Portanto, é sem dúvida um fator que explica esta prevalência aumentada. Por outro lado, o fator de risco comum como o tabagismo. Sabemos que o tabagismo é fator de risco para o câncer do pulmão, para doenças cardiovasculares, para a DPOC. Portanto, há aqui também um fator de risco comum que também ajuda a explicar. Mas o que eu vos quero dizer é que não é só a coincidência de fatores de risco comuns e de idade mais avançada que explica esta prevalência. E surgiu há uns anos um conceito que é o conceito de inflamação sistémica. Então pensa-se que há de facto um mecanismo comum a várias patologias, que há uma inflamação sistémica que também acontece na DPOC e que muitas vezes é provocada pela própria DPOC e que ajuda a explicar toda a panóplia de comorbilidades que aparecem nesta doença. De uma forma muito simples, a inflamação brônquica provocada pela exposição vai desencadear e vai provocar a libertação de uma série de mediadores, sejam citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, sejam proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, e toda esta panóplia de mediadores vai acabar por desencadear um estado de inflamação sistémica que ajuda a explicar muita coisa. Portanto, provocam o stress oxidativo, a disfunção endotelial que está presente, por exemplo, nas doenças cardiovasculares e ajudam a explicar esta panóplia de comorbilidades. Portanto, parece haver aqui, de facto, não só o tabaco, não só a idade, mas há uma inflamação na DPOC que também vai ajudar a explicar toda esta prevalência de comorbilidades. Porquê que é importante falar em comorbilidades? Já vimos que tem prevalência aumentada, mas há um impacto importante na vida dos doentes.
na qualidade de vida, mas também na morbilidade e na mortalidade. Um doente com maior número de comorbilidades vai ter um aumento da mortalidade relativamente a um doente que não tem estas comorbilidades. Portanto, é importante percebermos e focá-las. Por outro lado, as comorbilidades podem levantar-nos algumas especificidades na abordagem de DPOC, nomeadamente em termos da escolha terapêutica, que também vamos falar um pouco. Então, este gráfico serve apenas para vos falar que há um impacto na mortalidade muito grande das comorbilidades. Este é um estudo de 2008, avaliou apenas 3 comorbilidades: hipertensão, diabetes e doença cardiovascular estabelecida. E o que nós vimos é que os primeiros são os que têm 0 comorbilidades, 1, 2 ou 3. Então, o impacto da função pulmonar é este, mas o impacto das comorbilidades é este. O impacto de comorbilidades na mortalidade dos doentes é superior ao grau de obstrução. Falava-se muito de comorbilidades, mas não tinham sido investigadas especificamente até chegarmos a este artigo. Este é um artigo muito importante, que saiu em 2012 no Blue Journal, e é um artigo que levou à construção do comorbidoma. Provavelmente já viram esta imagem, que é uma imagem que tem sido muito divulgada. E o que é o comorbidoma? Não é mais do que a expressão gráfica das comorbilidades. Quais comorbilidades? Aquelas que têm uma prevalência superior a 10% e aquelas que se verificou que estão associadas a um aumento da mortalidade dos doentes. A prevalência nós conseguimos ver pela dimensão do círculo, pela área do círculo. Quanto maior a área, maior a prevalência. E o impacto na mortalidade vemos pela proximidade ao centro. Temos aqui o pontinho preto da morte no centro e quanto mais próximo do centro, maior a sua relação com a mortalidade. E podemos achar estranho, mas vemos que o que está mais próximo do centro é mesmo a ansiedade. Portanto, isto não é mais do que uma expressão gráfica de comorbilidades. Eles verificaram que há, de facto, algumas comorbilidades têm um impacto maior na mortalidade dos doentes e, por isso, decidiram construir um índice COAT, ou seja, foram pegar nestas 12 comorbilidades, que são aquelas que têm um aumento da mortalidade, e foram atribuir-lhes pontuação. Então, o que é que eles recomendam? Recomendam que a cada uma destas comorbilidades devemos ver qual é a pontuação que lhe atribui e fazermos uma soma no fim. Se esta soma do índice COAT for de 4 pontos ou mais, então temos um aumento de risco de mortalidade 2,2 vezes superior em todos os quartis do índice COAT. Isto está bem explicado e bem explanado, digamos assim, nestes gráficos. Temos aqui os vários quartis do índice COAT, sabemos que quanto maior, pior o prognóstico. Em cima, a linha cheia é uma linha em que o índice COAT é 0 a 3, portanto, menor número de comorbilidades. A linha a tracejado é quando o índice COAT é 4 ou mais. Portanto, há de facto um impacto prognóstico muito, muito importante. Esta é assim a fase mais geral e agora ia entrar um bocadinho, particularizar um bocadinho cada uma de uma forma relativamente rápida. E começo já pela doença coronária. Portanto, os mecanismos já falámos, a inflamação sistémica, o stress oxidativo que vão desencadear a disfunção endotelial, também há algum grau de coagulopatia, porque esta própria inflamação e a liberação de alguns mediadores também causa como um estado protrombótico na DPOC. Portanto, estes são os fatores que nos explicam a ligação entre doença coronária. E os estudos epidemiológicos, já houve vários, tentaram ver se de facto a ligação entre uma e outra. E verificaram que a associação entre DPOC e doença coronária era independente dos fatores de risco coronários, nomeadamente do tabagismo. Portanto, temos aqui a DPOC como fator de risco independente para doença coronária e um fator de risco que é relacionado com a gravidade da obstrução. Maior gravidade da obstrução, aumento da prevalência de eventos e de mortalidade cardiovascular. Arritmias, DPOC também como fator de risco independente para a ocorrência de fibrilhação auricular. Também, mais uma vez, dependente da função pulmonar. Se não vejamos, em doentes com FEV1 inferior a 60%, o risco de desenvolvimento de FA é 1,8 vezes superior em relação aos doentes com FEV1 superior a 80%. Por outro lado, a própria exacerbação do DPOC também tem uma relação importante com a ocorrência de fibrilação auricular, seja por causa, seja por consequência. E agora falamos aqui um bocadinho dos fármacos.
Falando em doença cardiovascular e em DPOC, há uma coisa que salta logo à vista, que são os receptores beta-adrenérgicos, que são importantíssimos na doença cardiovascular, em que nós queremos bloqueá-los pelo seu efeito inotrópico, cronotrópico positivo, etc. E na doença respiratória, em que queremos ativá-los, porque sabemos que vão causar uma broncodilatação. Então não podemos ignorar que podem haver efeitos respiratórios adversos pelos fármacos cardiovasculares e podem haver efeitos cardiovasculares adversos pelos fármacos respiratórios. Vamos falar um pouquinho disto. Portanto, sabemos que temos os receptores beta-1 que predominam nas células musculares cardíacas e os receptores beta-2 que predominam nas células musculares lisas brônquicas. E temos então os beta-bloqueadores que vão fazer o bloqueio destes receptores. Temos, por exemplo, o propranolol, o timolol, o carvedilol, o labetalol, que são bloqueadores que vão atuar quer sobre os receptores beta-1, quer sobre os receptores beta-2. Portanto, não podemos ignorar que possa haver efeitos respiratórios, nomeadamente alguma broncoconstrição provocada por eles, mas surgiram, então, outro tipo de bloqueadores, que são os chamados bloqueadores beta cardioseletivos. Porquê? Porque têm uma afinidade francamente superior para os receptores beta-1. Então, são fármacos que, não tendo uma atuação predominante nos beta-2, serão mais seguros do ponto de vista respiratório. Aqui temos o exemplo do bisoprolol, do nebivolol, por exemplo. Esta cardioseletividade é relativa, porquê? Porque pode perder-se com o aumento da dose. Então, o que é que nos dizem os estudos? Dizem que os beta-bloqueadores cardioseletivos não estão associados com um agravamento significativo da função pulmonar. Dizem que podem ser usados e que devem ser usados em doentes com DPOC e comorbilidades cardiovasculares e que, se formos ver a relação risco-benefício, ela beneficia claramente o benefício em termos de morte e mortalidade neste tipo de doentes. Portanto, beta-bloqueadores cardioseletivos seguros num doente com DPOC. Falando agora um bocadinho ao contrário, do efeito cardiovascular dos fármacos respiratórios. Temos então os agonistas beta-2 adrenérgicos, seja de curta duração, seja de longa duração de ação, e havia sempre aqui uma preocupação relativamente ao uso destes fármacos, se poderíamos ter ou não eventos cardiovasculares adversos, porque iriam provocar também um agonismo em termos dos receptores cardíacos. E temos esta meta-análise, eu não sei se é de 2004, não interessa, em que os fármacos, quer de curta, quer de longa duração da ação, mostraram um aumento da incidência de eventos cardiovasculares. Isto levantou logo muita preocupação na comunidade científica. A verdade é que desde então houve imensos estudos, nomeadamente com LABAs, portanto muito mais com broncodilatadores de longa duração da ação e a afirmar claramente a segurança cardiovascular dos LABAs. Portanto, temos uma meta-análise e temos outras, mas apresento-vos aqui uma de 2015, que há de facto uma segurança cardiovascular garantida nos broncodilatadores de longa duração da ação. Portanto, foram estudados vários e isso é uma coisa que está perfeitamente assegurada nos dias de hoje. Agora, quero aqui perguntar-vos o que é que acham que o Gold diz sobre esta matéria, sobre esta importância do tratamento. Muito bem. É uma adivinha quase. Já agora a Sofia, podemos ir respondendo até para aproveitar o delay que temos, faz a seguinte pergunta. E na asma, os BB cardioseletivos, ou seja, os beta-bloqueadores cardioseletivos, continuam a não ser seguros? São seguros. O que nós temos é que são seguros, não há nada que nos diga que devemos evitar estes fármacos. Agora, temos de ter cuidado um bocadinho com a dose. Sabemos que se aumentarmos a dose, podemos perder a tal cardioseletividade. Portanto, será a única preocupação que temos. Não podemos dizer que não é seguro. Ok. Entretanto, colegas, agradecia que respondessem a esta pergunta. Filipe, os colegas estão a reclamar porque as respostas corretas não têm estado nas hipóteses. Então... Um bocado era todas. Sim, era todas. Mas ficaram todas a vermelho. Porque o meu colega escreveu batota com smile. Ok. Esta é só uma. Ok. C-A predomina, ou seja, as respostas dividem-se entre a linha C e a A. Ou seja, neste caso, já está ali a resposta correta, não é? É A. É A. A presença do DPOC não deve alterar o tratamento da insuficiência cardíaca e doença cardíaca isquémica. E vice-versa. Portanto, serve um bocadinho nos dois sentidos. A C não está correta porque, de facto, os estudos ultimamente dizem-nos é que os LABAs são seguros do ponto de vista cardiovascular. Não há nada que nos diga que devemos ter precaução neste tipo de doentes. E agora vamos ver, então, o que é que as frases exatas do GOL, o que é que eles nos dizem.
que a abordagem quer de DPOC, quer de doença cardíaca ou doença isquémica devem ser de acordo com as guidelines, independentemente da presença de uma ou outra. Portanto, não deve alterar o tratamento. A presença de FA, nomeadamente fibrilação auricular, não altera o tratamento de DPOC. Perfil de segurança aceitável dos LABA e dos LAMA. Precaução, sim, no uso dos broncodilatadores de curta duração de ação e da teofilina, porque, de facto, alguns estudos mostraram que pode haver um desencadear de um episódio de fibrilação auricular neste tipo de doentes. LABAs perfeitamente aceitáveis, perfeitamente seguros a nível cardiovascular. Tromboembolismo venoso. Temos aqui a bem conhecida tríade de Virchow, que todos conhecem. A DPOC atua em todas as extremidades do triângulo. O que eu quero com este slide é um bocadinho chamar a atenção que o tromboembolismo venoso pode estar presente em doentes com exacerbação de DPOC, nomeadamente uma exacerbação que tem uma etiologia desconhecida. Se não vejamos, neste estudo, 14% dos doentes com exacerbação de DPOC tinham um tromboembolismo pulmonar, especialmente superior esta percentagem nos doentes cuja exacerbação tinha uma etiologia desconhecida. Portanto, é preciso pensar num doente que exacerba, é preciso pensar também em tromboembolismo venoso. Finalmente, o cancro do pulmão. O cancro do pulmão sabemos que tem um fator de risco comum, claro, que é o tabagismo, mas o que quero alertar é que a DPOC, por si só, independentemente dos hábitos tabágicos, é fator de risco estabelecido, muito bem estabelecido já para cancro do pulmão. Ansiedade. Portanto, chegamos à parte, os estudos de ansiedade mostraram que isto é especialmente importante e especialmente prevalente nas mulheres. Mas a ansiedade é de facto extremamente importante em termos de prevalência na população com DPOC, com uma percentagem aqui entre os 13% e os 46%, portanto, de facto uma percentagem bastante elevada. Há alguns fatores que tentam ajudar a explicar um bocadinho a razão pela qual isto acontece. Por um lado, a dispneia. A sensação de dispneia é um fator, um estímulo para a ansiedade. A dificuldade nas atividades de vida diária, a incapacidade que o doente sente pela sua limitação em termos de dispneia também gera ansiedade. O tabaco está associado também a sintomas de ansiedade e algumas medicações, como os broncodilatadores de curta ação e a teofilina, que também podem desencadear algum estado de ansiedade. São apenas alguns fatores explicativos. Prevalência na população com DPOC vista por este estudo, 15% versus 6% no grupo de controle. Portanto, a DPOC está claramente associada a um aumento de ansiedade. Isto aqui é apenas para vos dizer que em que doentes é maior o risco de ansiedade. É maior nos doentes mais graves em termos de em termos de limitação funcional, ou seja, em termos de sintomas. Doentes com maior índice de gravidade em termos do COPD Severity Score ou do índice BOD ou maior grau de dispneia são doentes com um aumento no risco de ansiedade. Não é pela gravidade funcional em si, mas pelos sintomas. Este meta-análise do CHESS de 2013 tentou avaliar um bocadinho o impacto da ansiedade em termos dos outcomes, nomeadamente morbilidade e mortalidade. Morbilidade apontaram muito aqui o número de exacerbações. E o que significa é que a ansiedade, de facto, tem um agravamento dos outcomes em saúde com uma relação estatisticamente significativa. Falando de ansiedade, temos que falar de benzodiazepinas. Aqui é um bocadinho mais complicado, porque as benzodiazepinas são de facto os grandes fármacos para o controle da ansiedade, mas sabemos que eles também devem ter alguma precaução com o aumento da idade dos doentes e com o aumento da gravidade da obstrução pelo efeito depressor respiratório a que estão associados. Sabemos também pelas alterações em termos de farmacocinética que os doentes mais idosos acabam por ter um aumento da semivida das benzodiazepinas, portanto também nos deverá levantar aqui algumas preocupações. Não há muitos dados de segurança de benzodiazepinas nos doentes com DPOC, mas em termos de estudos de morbilidade, mortalidade, os resultados são muito contraditórios, porque temos aqui uma dicotomia. Nós queremos controlar a ansiedade nos doentes, porque sabemos que a ansiedade agrava os seus outcomes, mas também sabemos que os fármacos de ansiedade poderão ter algum tipo de efeitos negativos e efeitos adversos. Então, o que é que me diz o Gold aqui para sumarizar este estudo? Diz que não há evidência que a ansiedade e a depressão devam ser tratadas de forma diferente nos doentes com DPOC. Portanto, não faz nenhuma chamada de atenção relativamente ao uso de benzodiazepinas e sabemos que ele muitas vezes pode ser benéfico e os benefícios ultrapassam qualquer risco que daí possa advir. E para terminar, vou falar um pouco da osteoporose. A osteoporose é também extremamente prevalente num doente com DPOC, com prevalências entre os 24% e os 70%. Tanto maior a presença de osteoporose, quanto maior for a gravidade funcional.
E temos um estudo aqui de 2009 que nos diz que a prevalência de fraturas vertebrais na população com DPOC é cerca de 41%, é elevadíssima e correlacionada também, mais uma vez, com a gravidade da obstrução. Alguns mecanismos que podem explicar isto, mas muito aqui novamente o conceito de inflamação sistémica, que vai alterar um bocadinho este equilíbrio, formação, reabsorção óssea, e daí promover a osteopenia e a osteoporose, a inatividade física e a desnutrição também frequentes nestes doentes e que também são fator de risco para a osteoporose. E será que a osteoporose por si só nos levanta especificidades na abordagem de DPOC? Aqui vamos ter que falar dos glucocorticoides, porque sabemos que os glucocorticoides vão também alterar o tal equilíbrio osteoblastos-osteoclastos, formação, reabsorção óssea e promover a osteopenia e, um estádio mais grave, a osteoporose. Então, será que devemos ter alguma precaução no uso destes fármacos? Sabemos que a corticoterapia sistémica, claro que sim, porque é um fator de risco claramente para a osteoporose. O que é que diz o Gold? Diz que a corticoterapia sistémica aumenta significativamente o risco de osteoporose e que, se possível, devemos evitar cursos repetidos de corticoterapia sistémica nas exacerbações de DPOC. Claro, se possível. E a corticoterapia inalada? O que é que nós sabemos sobre a corticoterapia inalada e a sua associação à osteoporose? Temos este estudo, que é uma revisão sistemática e uma meta-análise, que nos mostra que houve um aumento significativo no risco de fratura nos doentes sob corticoterapia inalada, de facto com um odds ratio de 1,27. E que este risco era dependente da dose. Um aumento de dose estava associado a um aumento do risco de fratura. E perante isto, o que é que o Gold diz? Diz que deve ser tratada normalmente, independentemente da presença de osteoporose. Reporta de facto que houve os tais estudos epidemiológicos e farmacológicos que mostraram a tal associação entre os corticoides inalados e o risco de fraturas. Mas eles apontam aqui para uma coisa importante, é que não tiveram em conta a gravidade da DPOC e as exacerbações. Portanto, sabemos que os doentes mais graves, de facto, exacerbam mais. Se calhar os doentes que exacerbam mais também têm corticoterapia inalada, mas também fizeram mais corticoterapia sistémica. Portanto, não há aqui ainda evidência que nos diga que isto leva uma coisa à outra. Agora, sabemos que devemos tentar ter aqui algum bom senso e, se necessários, muito bem, mas se não são necessários e vimos que hoje em dia o seu papel começa a ser cada vez mais pequeno, então poderemos evitar algumas terapêuticas. Para terminar, mesmo o último slide, DPOC como parte de multimorbilidade, cada vez mais frequente, cada vez mais importante, e a importância cada vez maior do médico de família na abordagem destes doentes, porque tem uma visão de facto de tudo e conseguem otimizar de facto as terapêuticas para uma coisa e para outra. Sintomas complexos são doentes que têm, por exemplo, uma dispneia que pode vir de várias patologias diferentes, mas é mais difícil tratar estes doentes. Os fármacos também podem dar-nos aqui algum desconforto. Contudo, não temos evidência que a DPOC deva ser tratada de forma diferente por termos uma multimorbilidade. A mensagem final é usar aquilo que é importante, evitar fármacos desnecessários e a mensagem final em termos de farmacologia é keep it simple, basicamente. E com isto terminava. Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Só tenho aqui uma outra pergunta. Por exemplo, um colega pergunta se falámos ou discutimos sobre a eventual relação entre síndrome da apneia obstrutiva de sono e DPOC. Não sei se a Filipa quer comentar. Ainda tinha pensado se valia a pena encaixar ou não. É uma realidade. Ou seja, sabemos que a apneia obstrutiva do sono é muito prevalente na população geral, muito mais do que aquilo que se calhar se sabe hoje em dia. Estamos a perceber-nos disso ao longo do tempo. E sabemos que há um agravamento de um e do outro quando elas coincidem. Ou seja, a apneia obstrutiva do sono agrava a DPOC, nomeadamente em termos de hipóxia noturna, em termos de eventos também de morbi e mortalidade. E sabemos que a presença de DPOC também vai agravar a hipóxia noturna num doente com a apneia obstrutiva do sono. Aí chamamos o síndrome de overlap, quando juntamos as duas patologias. O que é importante é tratarmos uma e tratarmos outra. Sabemos que também que na apneia obstrutiva do sono o principal tratamento será o CPAP, será a pressão positiva, mas temos que ter em atenção que a DPOC vai agravar a hipóxia noturna e que o CPAP pode não ser suficiente neste controlo. Portanto, são doentes que mais frequentemente vão ter que avançar para uma estratégia de ventilação não invasiva. Portanto, a mensagem é: coincidentes sim, uma agrava a outra, é preciso tratar as duas, mas perceber se a junção das duas não nos obriga a um tratamento mais avançado, mais específico, digamos assim. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta muito difícil para lhe colocar.
Diz a Cristina Tenho medo. Tavares, parabéns pela apresentação, clara, objetiva e concisa. Muito obrigada. Obrigada. E o André diz, está a correr muito bem, obrigado, doutora Filipa. Muito obrigada eu. Obrigada pela vossa presença. Depois aqui um colega que me pergunta, a aminofilina deve ser evitada nos doentes com insuficiência cardíaca? A aminofilina até nos doentes com TPOC. Ou seja, antigamente nós não tínhamos nada, tínhamos muito pouca coisa, portanto a aminofilina, a teofilina eram fármacos importantes. Só que hoje em dia nós sabemos que são fármacos com efeito sistémico importante. Efeitos adversos importantes em vários níveis e também com interações importantes. Ou seja, hoje em dia devem ser usadas quase em desespero de causa. Sabemos que há fármacos eficazes, fármacos inalados eficazes. Nos doentes muito mais graves, que continuam a agravar, não sabemos o que fazer, se calhar podemos experimentar uma teofilina ou uma aminofilina, mas o seu papel está muitíssimo reduzido quase só para esses doentes. Tenho muitos doentes que já tinham teofilina há muito tempo e estamos a suspender sem agravamento nenhum em termos de função e em termos de sintomas. Portanto, são fármacos que têm um papel muito, muito limitado porque têm efeitos adversos que se calhar superam os efeitos benéficos que podem ter. Ok. Portanto, A Sofia também um bocadinho nesta linha diz, por acaso tive esta dúvida num doente meu com DPOC, medicado há 3 meses com aminofilina. Para além de LABA, mais ICS, mais LAMA. É desespero de causa, não é? E há 3 semanas manifesta sintomas que descobre serem provocadas por fibrilação auricular paroxística. Suspender ou não a aminofilina? Suspender, sim. Sim, suspender. Okay. Muito bem. Ana, o que é que sugere? Ainda nos apresenta 10 minutos da sua parte e depois fazemos intervalo ou quer fazer já o intervalo? Se calhar não sei. Se calhar É inteiramente à sua escolha. Se calhar faz mais sentido Fazemos já o intervalo? Exatamente, e voltamos depois para a segunda parte com força. Muito bem. Colegas, querem esticar as pernas, relaxar um bocadinho? São 11h22. Vamos tentar regressar às 11h35. Ok? Não é? Muito bem. Então vá. Okay. 11h35. Até já, um bom intervalo e obrigado por terem estado desse lado, está bem? Obrigado por tudo. E obrigado, Filipa.